Não, Elise Matsunaga não é psicopata. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena Mindelo, eu sou estudante de psicologia e amante de true crime e os psicopatas da ficção. Hoje eu vou fazer uma análise do livro do meu conterrâneo de Belém do Pará, o Ulysses Campbell, escritor maravilhoso, que escreveu esse livro aqui, Elise Matsunaga, mulher que esquartejou o marido. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o Ulisses pela escrita maravilhosa, porque ele é um escritor que consegue prender a gente na leitura. Ele não faz uma narração corrida, ele faz uma narração com vários personagens da vida da Elise. Então, assim, tem várias amigas dela, do meretrício, e aí ele vai contando detalhadamente a história de vida de cada um, o que se torna muito atraente. E usa com maestria figuras de linguagem como a ironia, o sarcasmo, o deboche. Então é um divertimento à parte, ao mesmo tempo que é um livro extremamente pesado, porque ele se propõe a ser um compêndio da prostituição de luxo no Brasil. Ele é quase que uma biografia da Elise Matsunaga. Então ele tem mais ou menos, acho que quase 400 páginas, eu demorei uns 20 dias para terminar ele, e muitas vezes eu parei e fui fazer e ler outras coisas, por causa que ele me deixava muito psicologicamente carregada. Então não é um livro assim divertido de ler, é um livro extremamente interessante, mas ele requer um pouco de parcimônia, um pouco de estômago, para você ler tudo que está escrito ali. Muito me saltou aos olhos uma análise no final do livro que ele faz a respeito do perfil psicológico da Elise Matsunaga, a fim de que ela entre com um pedido de regime semiaberto e depois o aberto. Bom, no final do livro, o Ulisses faz uma análise do perfil psicológico da Elise, com vários psicólogos. O que acontece? Para a pessoa requerer não é habeas corpus, a progressão de pena, né, o regime semiaberto e depois o aberto, ela tem que fazer um teste psicológico chamado Rorschach, e esse teste tem que dar um certo resultado de arrependimento, remorso e tal. É feito um laudo por um psicólogo indicado pelo judiciário, e assim, não é decisivo esse laudo, mas há um aconselhamento do que fazer, né? Dar ou não a liberdade. Bom, a gente tem um problema muito grande aqui, porque o teste de Rorschach, ele é um teste projetivo, que é um conceito que vem da psicanálise, que significa que você projeta os seus desejos, o seu inconsciente, os seus anseios naquele desenho. São fichas, são várias fichas com vários desenhos à base de tinta, uns pretos, outros coloridos, que não tem uma forma definida, é uma forma orgânica, e a pessoa tem que ir olhando ficha por ficha, ela vai dizendo o que ela vê naqueles desenhos orgânicos. E aí o psicólogo faz um laudo, tem instintos violentos, tem pensamentos agressivos, enfim. Com base nesse laudo, a psicóloga do judiciário chegou a um veredito de que a Elise tem traços de psicopata. Tanto a família do Marcos Matsunaga quanto a defesa da Elise pediram para psicólogos particulares fazerem a mesma análise do teste de Rorschach. Eles não aplicaram novamente, mas fizeram a análise deles. O detalhe é o seguinte, é caro fazer a análise desses testes. O Ulisses, no livro dele, ele conta que tem psicólogo que cobra R$2.500, preços da época, tá, pessoal? R$2.500, teve outro que cobrou R$5.000, teve outro que cobrou R$12.000, R$18.000 e, por fim, fechando com chave de ouro, R$40.000 cobrado por Guido Palomba. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, que problema que a gente tem. Porque, primeiro, o teste de Rorschach não deveria nem estar sendo utilizado para fazer esse tipo de análise. E isso é feito para todos os presos que cometeram crimes hediondos.
Porque o teste de Rorschach tem evidência científica de que ele não funciona. A gente diz que não tem evidência científica de acurácia, de eficácia. E o teste de Rorschach não tem, tá? Em nenhum momento, em nenhum desses laudos, foi usado o DSM-5 ou DSM-4 à época, né? Para que pudesse se embasar e fazer um diagnóstico de psicopatia. Psicopatia não existe no DSM, tá? Isso é um termo comum, do senso comum. O termo técnico é transtorno de personalidade antissocial. O que acontece? O transtorno de personalidade antissocial, ele é diagnosticado a partir dos 18 anos. Antes dos 18 anos, ele tem outro nome, que é transtorno de conduta. Então, um evolui para o outro, tá? Porque tem características diferentes, mas ao mesmo tempo tem a mesma essência de comportamento disfuncional. O transtorno de personalidade antissocial, vulgo psicopata, ele precisa ter algumas características. Por exemplo, comportamento opositor desde a infância, não seguir regras, não reconhecer autoridade, ter desprezo pelas outras pessoas, não demonstrar remorso, arrependimento, amor, compaixão, empatia. Só que essas características, elas precisam ser observadas desde a infância. Então, para um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, você precisa entrevistar a família dessa pessoa. E no caso da Suzane, isso não foi feito. Na verdade, esse laudo, né, veio através unicamente do teste de Rorschach. A Suzane não foi entrevistada, a família da Suzane não foi entrevistada, desculpe, da Elise, não foi entrevistada, não foi analisado, não foi feito a equiparação dos sintomas que a Elise apresentava com os sintomas do DSM, e isso se torna bastante problemático, porque não é nada científico. Alguns psicólogos concordam que ela é sim psicopata e outros rebatem dizendo que não, outros dizendo que tem traços de psicopatia. Primeiro, que não se usa o termo psicopatia. Se você é um profissional da área, não use esse termo. Use transtorno de personalidade antissocial. Segundo, não use o teste de Rorschach, porque ele não tem comprovação científica. Terceiro, o diagnóstico ele é clínico e precisa de uma anamnese, não só do paciente, mas da família que o criou. Até de amigos de infância, escola, seja lá o que for. E nada disso foi feito com a Elise. Bom, por que eu digo que a Elise não é psicopata? A gente precisa analisar a vida da Elise antes do crime. Depois do... A maioria desses laudos que dizem que ela é psicopata analisam o comportamento dela durante o crime e depois do crime. Mas eu não vi nenhum deles falando do comportamento dela antes do crime. E o livro do Ulysses Campbell é maravilhoso em mostrar isso. Que é algo que, assim, ele esmiuçou em detalhes a vida da Elise, e eu não sei porque não tem ninguém falando sobre isso. Então, veja bem, a nossa sociedade entende os crimes hediondos como demoníacos, monstruosos, e realmente são. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que nem todo crime é praticado único e exclusivamente por psicopatas, gente. Pessoas ruins cometem crimes e não são psicopatas. O mal, ele existe. E talvez a gente não consiga ver dessa forma, porque se uma pessoa que comete um crime como a Elise fez, e ela não é psicopata, significa que ela é igual a mim, que não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Mas talvez a gente deva entender um pouco do ambiente em que a Elise conviveu, das coisas que aconteceram na vida dela, para que ela tivesse o que a gente chama na psicologia comportamental de dessensibilização sucessiva. Nós nascemos com instinto de sobrevivência. Isso significa dizer que todos os nossos comportamentos vão na direção para preservar a minha espécie e os meus semelhantes. Isso é bondade. A bondade, tecnicamente, é isso. Eu fazer tudo para eu sobreviver e os meus iguais também. Só que as coisas que acontecem com você, na sua infância, na sua adolescência, podem mudar isso.
A Elise foi estuprada pelo padrasto. Quando ela contou para a mãe dela que ela tinha sido estuprada, ela levou um bofetão na cara. A mãe desacreditou dela. A mãe expulsou ela de casa. Ela não tinha ninguém além de uma tia que a acolheu, mas que não morava lá perto. A Elise não teve apoio psicológico, não teve orientação. Ela era uma menina do interior. E aí ela fugiu de casa, porque, enfim, o padrasto continuava morando em casa, querendo estuprar ela de novo. E a mãe, não acreditando nela, dizendo que queria roubar o homem dela, e abrigou o marido novamente. E pensa isso na cabeça de uma menina de 12 anos. E aí ela foge de casa e vai para a estrada, porque é uma região ali meio que de roça, né? E na estrada ela é uma menininha, ela não tem dinheiro. O que ela faz? O que as menininhas sem dinheiro fazem para sobreviver? Vende o corpo. E aí ela começa a se prostituir ainda na adolescência com os caminhoneiros. E isso vai numa espiral a vida inteira dela. Depois que ela se muda para Curitiba, ela faz cursos de enfermagem, parece que ela se formou, fez direito, se eu não me engano, e entrou no meretrício. Por que ela entrou no meretrício? Ela era técnica de enfermagem de um dos maiores hospitais daqui de Curitiba, que é o Nossa Senhora das Graças, um hospital maravilhoso, inclusive eu já fiz 2 cirurgias lá. E ela era técnica de enfermagem. O salário dela na época era mais ou menos 2, 3 mil reais. E não dava para muita coisa. E ela não via muita perspectiva. E ela conheceu algumas meninas que disseram, tem outro meio da gente ganhar um dinheiro, né? Ela viu uma técnica de enfermagem andando de carro importado. Ela disse, o que tu faz, né? Porque com esse salário aqui não é. E aí ela foi fazendo amizade e a técnica de enfermagem falou, então, eu sou prostituta de luxo. E a Elise se interessou e disse, isso dá dinheiro? Dá, por dia eu ganho uns 1.000, 2.000, às vezes 3 mil reais por dia. E a Elise começou a se prostituir e realmente começou a ganhar muito dinheiro. Só que no meio da prostituição, o livro do Ulisses, ele é assim, ele é nu e cru para mostrar o mundo da prostituição. Eu fiquei assim, eu não sei definir direito o sentimento que eu fiquei, mas é algo que me agoniou demais, porque é muito desumano, é muito humilhante, é muito cruel, é muito violento, é muito nojento. Principalmente o que os homens fazem com as mulheres, porque uma coisa é você vender o corpo, outra coisa é o homem achar que tem direito a fazer absolutamente tudo com o seu corpo, porque você está vendendo para ele. E tudo, eu falo tudo, e eu não vou narrar aqui as atrocidades que o mundo da prostituição permite que os homens façam com as mulheres. Mas dentro da psicologia, a gente entende que quando uma pessoa é exposta a um estímulo punitivo, aversivo, durante muito tempo, uma alta exposição, com frequência, com constância, cria-se nessa pessoa uma dessensibilização. Então ela vai deixando de ser empática, de se afetar com coisas violentas e agressivas. Então a Elise, com todo esse contexto que ela viveu, e ela sendo técnica de enfermagem, ela trabalhava na ala cirúrgica, ela era instrumentadora cirúrgica, então ela sabia como fazer certos cortes, né, digamos assim. Quando uma pessoa é exposta há muito tempo a esse tipo de ambiente, ela vai dessensibilizando. A gente chama isso, na psicologia, tecnicamente, de desamparo aprendido. Significa que eu já apanhei tanto da vida que eu não vou nem me mexer para melhorar, porque não vai melhorar. Eu vou ficar quietinho aqui. Em resumo, é isso. E isso acontece muito com as pessoas que moram em morro, em favela e que se envolvem com crime. Não são psicopatas, porém elas estão tão expostas à violência que dessensibiliza. Então a Elise, ela tinha esse histórico de violência dentro da prostituição e de violência na família também, de estupro. E aí ela se envolveu com o Marcos, que era uma pessoa excêntrica. Um dos hobbies do Marcos era caça. E aí ela começou a caçar animais. Veja que um dos sintomas da psicopatia infantil é você maltratar animais. Só que isso tem que ser na infância. E a Elise começou a
maltratar animais, ou seja, sair para caçar mundo afora, na fase adulta. Não há registro dessa violência na infância. Na verdade, até a fase adulta da Elise, ela era ingênua, inocente, não fazia mal para uma mosca. Existem relatos dela mandando dinheiro para a família, para ajudar a família, ajudando amigas dela, não só da enfermagem, mas do meretrício também. Então ela tinha atitudes generosas que não trariam nenhum tipo de retorno para ela. Então, olhando a história pregressa dela na infância e na adolescência, eu não vi nenhum comportamento que me indicasse uma criança ou uma adolescente com um transtorno de conduta, para que viesse a se tornar psicopata. Ah, Lorena, mas ela esquartejou o marido. É verdade. É muito bom lembrar que ela não cravejou o Marcos de bala. Ela matou ele com um único tiro na cabeça. Que depois o legista foi confirmar que não foi o tiro que matou, foi uma asfixia pelo sangue. E ela fala em depoimento, quando a gente vê o depoimento, ela chorando, que por que ela esquartejou? Porque ela queria tirar ele dali e essa seria a única forma sem ninguém ver. Faz sentido? Faz. Mas ela não contou que a polícia fosse ser tão boa. Eu acredito que Elise teve uma sensibilização na hora de esquartejar o Marcos, né? Todo mundo pergunta por que você fez isso. A cena do tiro que ela dá, que ela mata ele, o Ulysses Campbell descreve com uma riqueza de detalhes que você entende e você diz assim, qualquer um, talvez, tivesse puxado esse gatilho. Porque o Marcos estava humilhando ela, Não tenham vizinhos. O Marcos estava humilhando ela, ele estava traindo ela com outra prostituta e ela tinha descoberto. E o Marcos, ele era uma pessoa assim, abjeta, desprezível, nojenta, cruel, maldosa. Não é porque a pessoa morre que ela vira santa, gente. Então a gente tem que entender os motivos, o porquê que uma pessoa fez um crime no momento de muita raiva e descontrole emocional. Porque qualquer um poderia ter feito isso. Então, quando você vê essa cena, você entende o porquê que ela puxou esse gatilho. E depois, o esquartejamento, ele é muito bem explicado pela história de vida da Elise. Para ela era normal isso, gente. Ela fazia isso no centro cirúrgico, ela fazia isso com animais, e ela teve uma história de dessensibilização muito forte. Ah, mas era o marido dela, ela estava com ódio dele. Ele estava traindo ela. O Marcos, ele batia, ele humilhava, enfim. É uma pessoa assim que ninguém nunca disse coisas maravilhosas do Marcos. Infelizmente, não que isso justifique, mas explica. Uma coisa é você justificar um crime, outra coisa é você explicar os porquês que aconteceram. Porque a maldade nunca é justificada, mas ela não vem do nada, tá? Então, essa atitude da Elise de esquartejar nada mais é do que apenas uma consequência da sucessão de atos dela ter feito isso com pessoas no centro cirúrgico, com animais, e era normal para ela. E ela estava com muita raiva. Então, por que eu digo que ela não é psicopata? A Elise, ela demonstra muito claramente o arrependimento e o remorso de ter feito o que ela fez. E não há na história dela nada que comprove, que convença de que ela tinha comportamento antissocial. Então, eu não posso dizer que uma pessoa é psicopata se eu não fizer uma análise clínica detalhada, com base no DSM e sem teste de Rorschach. Tá? A hora que fizerem isso com Elise e sair um laudo usando a ciência para dizer que ela é psicopata, aí, beleza, eu aceito isso. Ademais, a história dela explica o porquê do comportamento dela. É só a gente deixar de lado
o nosso julgamento moral e entender como que um comportamento humano se forma, que a gente vai entender o comportamento de Elísio Matsunaga. Que fique claro que em nenhum momento eu estou justificando a atitude de você matar uma pessoa, esquartejar uma pessoa, porque isso é inaceitável. Explicar não é justificar. A Elise foi condenada justamente, ela saiu, o que eu não concordo, porém eu acho que Elise é uma pessoa que tem uma alta probabilidade de ser recuperada dentro da sociedade. Diferente de outros assassinos, como por exemplo Suzane von Richthofen, a minha análise já é diferente. Para mim, Suzane tem o transtorno de personalidade antissocial, sim, mas isso fica para um outro vídeo, e não é capaz de se ressocializar, muito embora a Suzane não tivesse sujado as mãos no crime, e Elise sujou bastante. Mas eu acho que sim, é uma pessoa que tem alta probabilidade de se reintegrar à sociedade, por todos esses motivos que eu falei, ok? Muito obrigado por assistirem até aqui. Se gostou do vídeo, comenta, compartilha e dá o like que não vai cair o dedo.